Hoje nós vamos usar esse espaço aqui para conversar um pouquinho sobre o exame de sangue oculto nas fezes. Se você está aqui, muito provavelmente teve um teste positivo e é muito bom realmente que você entenda efetivamente o que esse exame representa e quando a gente pede. Então, o nosso vídeo hoje vai ser dividido em algumas partes para facilitar o entendimento. Primeiro, o que é o exame de sangue oculto nas fezes, depois, quando que ele deve ser solicitado e, por último, qual que é a interpretação daquele resultado, né? Quais que são as condições de saúde que determinam o resultado positivo. Vamos começar entendendo então o que é o teste de sangue oculto nas fezes. É uma maneira, uma tentativa de a gente identificar laboratorialmente se existe algum tipo de sangramento no intestino. A gente avalia através de uma amostra de fezes a presença de algumas células ali do sangue. Muitas vezes a gente vai solicitar esse exame para tentar fazer um rastreio de algumas condições, algumas doenças que são capazes de gerar pequenos sangramentos não vistos a olho nu no intestino. O teste, ele é lido, ele é interpretado no laboratório de duas maneiras. Um deles, que a gente chama de método guaiaco, é um teste onde aquela amostra fecal vai ser submetida a uma reação química que reage de forma positiva na identificação de uma célula chamada hemoglobina, que é a célula do sangue. O segundo é um ensaio imunohistoquímico, a segunda possibilidade de fazer esse teste lá no laboratório. O ensaio imunohistoquímico funciona da seguinte maneira: aquela amostra fecal é colocada ali na lâmina para observação e pode haver então a reação positiva quando um anticorpo contra uma célula sanguínea reage e encontra aquela célula. Quais que são os problemas de cada um deles? O primeiro é um teste que pode vir positivo, inclusive com células sanguíneas não provenientes do indivíduo que fez o teste, por exemplo, provenientes de alguma refeição, como o consumo de um bife, por exemplo. O segundo, ele é mais específico para o sangue proveniente do ser humano, do indivíduo que está fazendo o teste. No entanto, quando o sangue vem das partes mais superiores, ele pode degradar e quando chega lá no intestino, a capacidade do teste de identificar aquele sangue reduz. De toda forma, são dois testes bons e com grande capacidade de detectar a presença de sangue oculto, ou seja, aquele que não é visualizado a olho nu nas fezes. Vamos então para a segunda parte aqui da nossa aula. Quando que o teste é solicitado? O teste ele vai ser solicitado em primeira instância para fazer um rastreio de câncer de cólon. A gente solicita o teste justamente porque o câncer em estágios iniciais, antes de gerar sintomas mais proeminentes, ele pode liberar pequenas quantidades de sangramento no interior do intestino e isso determinar um teste positivo. Quando o teste vem positivo, aí sim nós indicamos, por exemplo, a colonoscopia, que é um método mais invasivo, mas também definitivo para o diagnóstico de câncer coloretal. Muitas vezes a gente solicita diretamente a colonoscopia quando esse é o objetivo. Inclusive é um exame indicado a partir dos 45 anos para todo mundo como prevenção. No entanto, a gente sabe também que não é um teste amplamente acessível e para facilitar esse acesso a um exame capaz de identificar lesões de câncer mais precoces, a gente acaba utilizando muitas vezes o sangue oculto. Então, para esse papel, ele tem extrema importância em boa parte do Brasil. Por último, como que a gente interpreta esse teste? Se ele vem positivo, o que isso significa? Se você é essa pessoa que está ouvindo aqui agora, que fez um teste de sangue oculto e veio positivo, calma. Não precisa gerar nenhum tipo de desespero. Isso não quer dizer que obrigatoriamente você tem um câncer de intestino. Quer dizer apenas que houve sim algum tipo de sangramento ali dentro do intestino, inclusive podendo ser, a depender do método que foi utilizado, até proveniente da alimentação, lembra lá do início, que tornou aquele teste positivo. Dentro das causas, a gente vai ter, sim, as lesões iniciais provenientes ali do câncer coloretal, mas também
fissuras, hemorroidas, doença diverticular, dilatações de vasos que podem ocorrer no interior do intestino, que são chamadas angiectasias, diversas condições benignas que não representam risco de vida. Então, quando a gente tem um teste de sangue oculto positivo, ele deve ser sempre avaliado, conversado com o seu médico, de preferência um gastroenterologista, mas não obrigatoriamente, para que a gente avalie aquele resultado dentro do contexto em que ele foi solicitado. Muitas vezes sim, haverá a partir de um teste positivo aí a indicação de realizar uma colonoscopia, mas não necessariamente isso represente um câncer de intestino. É só uma etapa que a gente utiliza para poder chegar nesse diagnóstico o mais precoce possível. Eu espero ter ajudado, caso você tenha dúvidas. E se você tem um teste de sangue oculto positivo, busque atendimento médico para entender a melhor conduta a partir de agora.